Hoje eu vou mostrar para ti que tu é capaz de fazer o marketing digital do teu negócio sozinho, sem precisar de ninguém. Meu nome é Guilherme Lachuk, eu estou abrindo a caixa preta da minha agência de marketing digital, mostrando tudo o que tu precisa saber na hora de fechar negócios através da internet, exatamente como um samurai. Vamos lá? Cara, o que acontece, tá? Uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado e a gente tem que dar um passinho atrás antes de continuar com esse conteúdo é que as pessoas, elas confundem marketing digital com construção de sites. Já aconteceu muitas vezes de eu ver pessoas buscando, empresas, agências, para fazer construção de sites para conseguir atingir um objetivo que é conseguir ter presença na internet, conseguir fazer vendas através da internet. O que acontece com isso, tá? Essas empresas, normalmente, elas acabam entendendo que ter um site na internet, aquilo vai pegar e vai dar uma visibilidade monstra para o teu negócio e simplesmente tu vai acabar fazendo milhares de vendas, gerando um monte de clientes através da internet. Só que isso não é verdade. A construção do site, ela é apenas um meio para que tu consiga fazer marketing digital. Então, a gente tem que entender o seguinte, né? Que o site, ele é como se fosse um barco. Se tu pega, coloca esse barco no meio do oceano e o oceano, ele não tem nada de vento, ele está totalmente parado, aquele barco ele vai ficar estagnado, ele no meio do mar, como se ele não existisse, como se ninguém vai saber que ele existe. Ele está lá no meio do oceano, não existe circulação, ninguém passa perto dele, ninguém sabe que ele existe, então ele está totalmente parado, então não faz o mínimo sentido ele existir. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando as pessoas elas estão buscando uma agência, né, ou então os profissionais estão buscando fazer a criação de um site, o que eles estão, na verdade, querendo como objetivo de verdade? Não é simplesmente pegar e ter um carro na garagem, não é simplesmente pegar e ter um barco no meio do oceano. Aquelas pessoas, na verdade, elas estão buscando um meio para conseguir chegar nos objetivos dela. Então, voltando, por exemplo, do barco, o que o cara quer? Ele quer sair do ponto A e ir para o ponto B. Qual que é o ponto B? Aí é o objetivo dele. Normalmente, tá? Baseado na minha experiência, 99% das vezes, os nossos clientes, eles sempre buscaram aumentar o faturamento deles. O que é aumentar o faturamento deles? Olha, normalmente é aumentar a prospecção de novos clientes através da internet para converter essa prospecção, converter essas pessoas interessadas no negócio deles em vendas, ou então realizar vendas diretamente através de um e-commerce, uma loja virtual. Então, como é que são normalmente esses dois sites, né? Quando tu quer prospectar mais clientes, como é que ele vai ser? Vai ter lá uma parte de serviços, uma parte de quem somos e uma parte de contato, né? Depoimento de cliente e tudo mais. Ali, totalmente formatado, o site totalmente formatado para que ele consiga gerar mais clientes em cima disso. Já do outro lado, tu tem um e-commerce, né? E nesse e-commerce tu vai ter lá uma lista com todos os produtos, teus clientes vão poder acessar lá, vão conseguir visualizar e vão conseguir fazer as compras por ali. Por que eu estou dizendo que tu não precisa necessariamente ter um site para conseguir atingir esses dois objetivos? Vamos lá. Se tu quer aumentar as tuas vendas através da internet, como é que tu pode fazer isso de uma forma extremamente descomplicada? Vai lá, pega o teu estoque de produtos, entra no Mercado Livre, cadastra todos eles e começa a vender por lá. Ou então, faz uma parceria com o Mercado Livre, né? Como é que ele funciona? O Mercado Livre nada mais é do que um site onde eles têm uma quantidade extremamente grande, né, de pessoas acessando aquele domínio todos os dias. Então é como se fosse um grande shopping e dentro desse grande shopping tu tem lá 30, 50, 100 mil, 1 milhão de pessoas acessando ele todo dia. Então os teus produtos vão ter uma visibilidade muito grande, aumentando a probabilidade de tu conseguir fazer o fechamento de um negócio através daquele site. Então tu tem, através do Mercado Livre, então tu tem os teus produtos expostos nesses sites como Mercado Livre, OLX, por exemplo, tu quer vender imóvel, por exemplo, né? Tem lá o Viva Real, tem outros portais aí que tu consegue fazer o cadastro dos teus produtos para que tu consiga fechar negócios através dessas ferramentas, né? Agora, beleza, eu não quero fechar negócio por lá, né? Eu não quero fazer vendas através da internet. O que eu quero é gerar mais clientes pro meu negócio. Beleza, cara, tu pode ir lá, cria um Instagram para tua marca, né? E dentro desse teu Instagram, coloca os depoimentos dos teus clientes, coloca os cards faz postagens diárias, pega o story, né? Aquela parte de stories, começa a publicar o dia a dia do teu negócio
e com certeza, né, uma rede social extremamente dinâmica, onde tem muita gente que está ali investindo o seu tempo, né, dentro dessa ferramenta, navegando e tudo mais. Então ali também tu vai ter uma baita de uma visibilidade. Beleza, então isso significa que ter um site não é necessário para o meu negócio? Pode sim ter um site e é sim muito interessante tu conseguir ter uma presença digital, não só nas redes sociais, mas também tendo o teu próprio site. Porque quando tu tem o teu próprio site, cara, ali tu não vai estar dependendo de ninguém. A partir do momento em que tu consegue gerar tráfego para dentro dele, ou seja, tu consegue fazer com que as pessoas acessem o teu site, tu pode imprimir em cartões de visita, tu pode publicar no outdoor, tu pode comprar anúncios na internet, tu começa a trazer galera para dentro do teu site, começa a gerar visibilidade, tu começa a interagir com essas pessoas que estão acessando, e aí elas podem comprar diretamente do teu site, podem entrar em contato contigo por ali e tu vai estar gerando clientes. Então, uma estratégia, ela não vai, eu acredito que elas são complementares, mas o exercício que eu estou tentando fazer aqui junto contigo é mostrar para ti, que tu não precisa, ao invés de tu, na hora, isso é uma coisa que eu via muito acontecer, muito em agências que eu já trabalhei, no qual chegava o cara com um investimento lá de 50 mil reais. E desses 50 mil reais que ele tinha de budget para marketing digital, ou seja, o cara tinha 50 mil reais para gastar em marketing digital. O que ele fazia? Ele ia lá, pegava os 50 mil reais e investia num site. Na verdade, existem outros meios muito mais estratégicos que tu vai conseguir gerar resultados de uma forma mais inteligente. Como assim? Não pega os 50 mil e investe num site. Pega esses 50 mil, faz um site mais barato, bem focado no teu objetivo, que é gerar mais cliente, faz a construção de uma paginazinha e em cima do restante do orçamento, lá 40 mil que tu vai ter, pega e compra mídia na internet para dar visibilidade para o teu site. Impulsiona os teus posts dentro do Instagram, impulsiona os teus posts dentro do Facebook, enfim, mas não vai pegar todo o teu budget e investir simplesmente na construção do teu site. Eu lembro um tempo atrás que eu trabalhava numa agência que fazia produção de sites, né? E, cara, era uma coisa muito louca. Por que era uma coisa muito louca? Porque, realmente, as empresas chegavam lá e faziam investimentos de 20, 30, 40 mil reais para fazer a produção de um site. Só que o tempo que se levava para fazer essa produção de site era de aproximadamente 90 dias. 90 dias para conseguir subir um site na internet. E como é que funcionava? Por que era tão caro isso, né? Porque era uma estrutura completamente complexa. Como é que era essa estrutura complexa? Era assim, primeira coisa, tu tinha que ter o cara que era do comercial, que era o cara responsável por fechar essas vendas. Esse cara já levava entre 10% a 20% ali de comissão das vendas em cima de site. Depois disso, tu ia ter um cara que ele ia ser o gerente de projeto. O que o gerente de projeto fazia? Ele, né, após ser fechado lá o negócio entre o comercial e o cliente, ele recebia o contato, né, do cliente e era feita uma passagem de bastão. Como é que funciona isso? Chega o comercial, fala pro cara, o gerente de projeto, diz o seguinte, fechamos um projeto e agora tu vai... Fechamos o projeto e agora tá aqui o briefing desse cliente, marca uma reunião com ele e dá o start no projeto, tem 90 dias para entregar. Já tá o contrato assinado, já tá tudo certo. Beleza, né? Aí começava a loucura. Por que uma loucura? Porque o gerente de projeto marcava uma reunião com o cliente, refazia todo o briefing junto com o cliente, entendia todas as necessidades dele, quais eram as necessidades, quais eram os desejos dele, né? Qual que era o objetivo real daquele site, né? Então, normalmente, eles queriam, eu quero passar mais credibilidade para a minha marca. Cara, quando na verdade, o cara estava precisando mesmo, de verdade, gerar mais negócio através da internet para conseguir encontrar mais um meio para ele fazer a empresa dele vender, né? E aí, o que acontecia? Acontecia que algo muito padrão, né? Ele vinha assim, tipo, com o que esse briefing normalmente, assim, mostrava, assim, né? Ele revelava, assim, por exemplo, cara, quais são as cores que tu quer no teu site, quais são as referências que tu tem, né? Quais foram os sites que tu olhou, que tu gostou e tudo mais, qual é a fonte que tu te inspira, tu quer algo mais moderno, qual é o conceito que tu quer pro teu site, né? E quais são os conteúdos que vão ter dentro dele. E, cara, e aí começava um ping-pong, né? Que era, o cliente mandava conteúdo para a agência pedia mais conteúdo, aí o cliente mandava quadrado, aí a agência pedia para ajustar aquele conteúdo, e era um vai e volta, aí depois de ter esse briefing pronto, aí passava para a parte de criação, aí os designers iam lá, era 2, 3 designers envolvidos, os caras faziam criação daquele layout, criavam uma imagem de todas as páginas em diferentes situações que aquele site ia ter, né? Então, já que a gente vai ter 10 páginas no site, essa aqui vai ser assim, que vai ser a página principal, essa vai ser assim, 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 e era uma loucura, e isso passando já
Aí a gente já tinha passado o primeiro, já estava quase no segundo mês. Depois disso, ia para a parte de desenvolvimento. Como é que funcionava isso? Depois de ter todas as imagens prontas, né, tinha uma equipe de desenvolvimento. Pegava essas imagens e transformava tudo aquilo em código para a pessoa conseguir acessar e navegar. Só aí já era mais umas 2, 3 semanas. Depois disso, na terceira fase, vinha a parte de programação. Parte de programação, o que acontece? Os programadores transformavam aqueles conteúdos, aquelas páginas, aqueles sites, né, todo ele em dinâmico, possibilitando que o cliente pudesse acessar um painel administrativo e através desse painel ele conseguisse adicionar ou remover imagens, verificar estoque, entre outras questões mais. Tinha sido concluído o site? Não. Por quê? Porque vinha a quarta fase. E qual que era a quarta fase? A quarta fase era a fase de testes. Como é que funcionava isso? Terminou de fazer a produção do site, agora, cara, mais 30 dias só testando para encontrar todos os bugs. Rotina de teste, documento para deixar tudo formalizado, que tinha sido testado, o cliente tinha que assinar, o cliente tinha que testar tudo. Cara, por isso que um site custava 40, 50 mil reais e o tempo passando. E normalmente o site levava de 90 a 120 dias, né? Porque 90 era o prazo mais otimista possível, 120 ali já era o mais pessimista. Então era algo ali entre 100 e 110 dias para conseguir fazer o desenvolvimento daquele site e o tempo passando. E por que eu acredito que hoje esse formato ele não é mais tão assim, cara, possível, né? Porque hoje ele não é assim mais tão sustentável, né? Tirando grandes marcas, tipo uma Coca-Cola, vai contratar uma baita de uma produtora de sites e tudo mais para eles desenvolverem lá um baita de um produto legal. Sim, existe muito mercado para isso. Mas no nosso caso, né, que a gente trabalha com investimentos muito menores do que tu pagar lá 1 milhão, 100 mil reais para fazer o desenvolvimento de um projeto desses, né? A gente está falando sobre, cara, gerar resultado na internet e eu tenho cada vez mais visto, assim, o mercado se desenvolvendo para uma área que torna cada vez mais tá? Que é o quê? O que eu vejo? O cara que está lá trabalhando sozinho dentro do departamento de marketing de uma empresa, ou o cara que está buscando abrir um negócio através da internet, né? Ou uma agência de marketing digital que não tem produção de sites, que está precisando aumentar as vendas dos seus clientes e tudo mais. E o que eu vejo? Eu vejo que existe um movimento no mercado que está nos favorecendo muito, que é o quê? São as startups, ou seja, pequenas empresas que têm um pensamento super focado na inovação, super para frente, que eles têm o objetivo de conseguir desenvolver ferramentas que tornem a sua empresa capaz de ter um marketing digital eficiente, sem precisar contratar um designer, sem precisar contratar uma empresa que faça desenvolvimento de sites e tudo mais. E cara, um desses exemplos é aquela ferramenta que tu já deve ter conhecido, já deve ter ouvido falar, já deve ter sido impactado, que é o próprio Wix. O Wix é uma ferramenta que ela é muito mal falada por quem trabalha com marketing digital, ou a galera que trabalha com construção de sites. Por que isso? Porque a ferramenta ela é muito limitada, a ferramenta ela é feia, o design não é legal, cara, existem diversos problemas naquela ferramenta, tá? Só que ela é uma ferramenta que ela faz aquilo que ela promete, que é o quê? A criação de um site. E tu não precisa, e se tu quer ter um site na internet para ter uma presença digital, tu consegue entrar naquela ferramenta em 1, 2 dias, tu já vai conseguir ter o teu site publicado, sem precisar passar por um processo de 120 dias, sem precisar ter feito um investimento milionário para conseguir ter o teu site na internet. E essas ferramentas, elas estão cada vez mais automatizando os nossos processos, tá? Por que isso? Porque não é só através do Wix, né, que a gente consegue ter esses resultados, são através de outras formas também. Por exemplo, beleza, agora tu já tem o teu site, mas eu quero fazer a criação de uma marca para o meu negócio. O que tu faz? Tu vai lá, cara, eu sou formado em design, tá? Eu sou designer, me formei na SPM, cara, passei 5 anos estudando lá, só que assim, eu tô falando da realidade. É muito difícil uma marca, uma empresa, ter 5, 10 mil reais para pegar e investir num logo, na nossa realidade, no Brasil, né? Existem algumas exceções e tudo mais, mas é muito difícil, cara. E o trabalho que dá é muito alto, é muito grande, então tu tem que ter um grande volume, tu tem que ter aquilo muito bem, tem que ter um processo muito claro de criação de logos, né? Criação de marcas, posicionamento e tudo mais, para que tu consiga sustentar uma equipe que vá fazer essas criações de uma forma, cara, que tu consiga ter realmente o lucro no teu negócio e seja algo sustentável para ti. Então, outro exemplo que eu ia citar, além da parte de criação de sites, é a parte de
criação de peças para as redes sociais. Lembro, há um tempo atrás, né? Aí voltando, né, naquela parte, teve um outro vídeo que eu falei aqui, que eu falava um pouco da minha história, é que, cara, eu, nessa época, eu estava vendendo serviço, eu não estava vendendo valor. Então, a empresa, ela ia lá, me contratava para fazer a criação das peças um por um para as redes sociais. Elas não estavam me contratando para gerar cliente para elas. Tu entende? E olha só, hoje eu tinha o quê? Eu tinha um designer, eu tinha um redator, eu tinha toda uma equipe para conseguir atender as demandas desse cliente. Agora, vamos analisar um pouquinho, né? O cara, hoje, existem ferramentas que nem o Canvas, por exemplo, que tu entra, o cara já te dá a ferramenta já te dá vários exemplos de layouts que tu consegue entrar ali e qualquer pessoa consegue entrar nessa ferramenta, consegue criar os cards para o seu site e dessa forma, estou falando, é super produtivo. É mais fácil tu entrar numa ferramenta dessas, né, que tem até versão gratuita, tu entra lá, faz a criação de um card desses, publica na tua rede social, é muito mais prático, muito mais rápido, fica do teu jeito, fica com as tuas ideias e tu já tem todos os layouts prontos e tu consegue executar aquilo ali, publicou e beleza, a ação aconteceu. Não foi aquela coisa que cara, eu vou te dizer, e até mais fácil inclusive, é mais fácil tu criar um card pro teu Facebook, pro teu Instagram, através do Canva, do que através do Photoshop. Porque no Photoshop, tu tem que ter um computador bom, tu tem que pagar uma licença mensal de aproximadamente 200, 250, 300 reais para tu conseguir ter a ferramenta, né? Aquele pacote com todas as ferramentas da Adobe, né? E, tem que ter um baita computador, só que tu precisa ter a coisa mais importante, que é a pessoa que vai estar sentada na frente do computador fazendo aquela ação, tá? Já do outro lado, o que tu tem? Tu tem o Canvas, que tu consegue entrar naquela ferramenta e em 2, 3 cliques seleciona o layout, seleciona as cores, seleciona a identidade, criou um card novo, né? E também já vi muita gente também fazendo criação de marcas através dessa ferramenta. Então, de novo, nada contra os designers, nada contra esse projeto. Eu, inclusive, né, me formei nessa área e te digo, cara, é mais fácil tu começar assim, de uma forma Lean, como eu já comentei lá no outro vídeo. O que é a metodologia Lean, né? Vai indo passo a passo, mas vai saindo do lugar, vai indo ao encontro dos teus objetivos, não fica parado, vai fazendo passo a passo e não fica dependendo de 120 dias para tu ter um site, ter uma marca e começar a vender, começar a gerar clientes para o teu negócio. Então, justamente por causa desses pontos, eu acredito que tu consiga fazer marketing digital sozinho, tá? Tu não precisa de ninguém, tu precisa apenas entender que sim, é possível, existem ferramentas aí que elas estão... Cara, essas startups, né, essas empresas de tecnologia, elas constroem esses modelos, né, eles constroem essas ferramentas justamente para que tu não tenha nenhum tipo de trabalho e tu consiga fazer essa criação rápida para o teu negócio, que ali em algumas horas já tem a ação pronta e consegue publicar no teu Instagram e já consegue gerar resultados para o teu negócio. Só que, o que acontece? Tu pode ter o teu Instagram, tu pode ter o teu site criado no Wix, né? Já tem a tua marca criada, já tem os teus cards, já está começando a fazer uma comunicação bacana, está publicando todos os dias, só que existem algumas coisas que a gente tem que entender que são do jogo. Por exemplo, tu criou o teu site, ele vai automaticamente aparecer no Google? Não, não vai e vai levar muito tempo, na verdade, para que ele apareça, tá? Normalmente, empresas que querem ter uma boa visibilidade dentro do Google orgânico, tá? Caso tu não saiba, o Google ele tem aquela partezinha de cima, que é a parte dos anúncios pagos, ou seja, tu consegue pagar e automaticamente tu já está ali em primeiro lugar, né? Entre as primeiras posições, e tem a parte de baixo que é orgânico, que é quando o Google entende que o teu negócio é relevante para aquela pesquisa que está sendo realizada e ele vai lá e coloca o teu site na primeira página do Google, tá? Então, o que acontece? Tu fez a criação do teu site, só que, mesmo que seja no Wix, sem grandes investimentos, vai acontecer a mesma coisa. O teu site, ele vai ser um site que ele vai ser o barquinho no meio do oceano, que ninguém conhece e ninguém sabe que ele está lá, tá? Então, uma grande dica para que tu consiga entregar visibilidade para o teu site é através desses anúncios, né, que tu tem na parte superior do Google. Como é que isso funciona, tá? É uma ferramenta chamada Google Ads, tá? Que tu consegue entrar e tu consegue comprar quais são as palavras-chave que as pessoas vão encontrar o teu site quando elas buscarem. Então, por exemplo, Guilherme tem uma agência de marketing digital. Então, se alguém vai lá, faz uma pesquisa por agência de marketing digital, eu consigo colocar o meu site lá na primeira posição. Agora, se a pessoa foi lá e fez uma busca por construção de sites, eu posso
negativar essa palavra. Eu não quero que eu apareça lá porque eu não faço desenvolvimento de sites. E aí, se a pessoa quer aumentar o faturamento através da internet, eu consigo criar um anúncio específico para quem está buscando por isso. Assim, eu vou entregar visibilidade para o meu negócio, mostrando o meu site para as pessoas que são relevantes para o meu negócio e não para pessoas que o meu serviço não agrega valor. E sim, para aquelas que agregam valor, como a gente viu nesse exemplo, né? Minha agência não faz desenvolvimento de sites, a gente entrega resultado, então eu não quero mostrar o meu site para quem busca por agência que faz construção de sites. Agora, na segunda forma, para que tu consiga dar mais visibilidade para o teu negócio, tu não seja um barquinho lá parado no meio do oceano, que ninguém vê, que ninguém sabe que ele existe, o que acontece? A segunda forma é através das redes sociais. Só que vai um pouco contra do que as pessoas acreditam, né? Muitas pessoas acham que tu chegar lá, tu ter 150 mil seguidores, é algo assim que, meu Deus, resolveu os meus problemas. E isso não é verdade. Não é verdade mesmo. Por que não é verdade? Eu vou te desafiar. Fala o seguinte, vai lá, pega o teu celular, tá? Marca um café com um amigo teu, bate uma fotinho super conceitual lá do café e tal, tu tomando um café junto com ele, não precisa nem ser da tua empresa, pode ser o teu pessoal mesmo, tá? Que estão todos os teus amigos, aí tu vai lá e tu vai fazer uma publicação. Depois, deixa passar 20 horas, quase um dia, né? E aí o que tu vai fazer? Tu vai pegar lá na parte de stories, aí tu vai ver quantas pessoas visualizaram a tua publicação, visualizaram o teu story. E aí tu vai ver que no máximo, 30% das pessoas que te seguem visualizaram a tua publicação. Por que isso? Cara, porque o Instagram, ele tem muito conteúdo para ser mostrado. Então, se ele entende que tu não tem um engajamento muito forte com as pessoas que estão te seguindo, ele não vai mostrar, ele não vai priorizar entregar esse conteúdo para a galera que está te seguindo. Então, justamente por causa disso, eu te convido para tu começar a olhar mais para a tua taxa de engajamento, ou seja, o percentual de pessoas que estão visualizando as suas publicações, visualizando os teus stories, do que efetivamente quantos seguidores que tu tem. Um exemplo muito prático, né? Eu estava fazendo um teste no meu Instagram pessoal, não era nem do marketing digital, nem nada, não era de agência, não era nada, era o meu particular. E o que foi que aconteceu? Eu estava em média, né? Com umas 100, 150 visualizações por postagem que eu estava fazendo. Eu tenho 700 seguidores. Fui lá, num belo dia à noite, fiz uma publicação perguntando para as pessoas: galera, o que vocês acharam? Galera, como é que foi o dia de vocês? Daí eu coloquei muito bom ou mais ou menos. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a votar. Quando as pessoas começaram a votar, o algoritmo do Instagram identificou que aquele post era bom. Aquele story era bom. E depois disso eu comecei a contar uma história, como é que tinha sido o meu dia, e foi muito bacana. E o Instagram, ele conseguiu identificar que aquele conteúdo era bom, que o meu conteúdo do meu story era bom, porque além das interações, as pessoas continuavam vendo todas as fotos. Elas não pulavam o meu story, né? E isso trouxe esse engajamento com a minha lista, engajamento com as pessoas que estavam me seguindo, e no outro dia eu já estava conseguindo alcançar o dobro de pessoas. Então não se trata exclusivamente de quantas pessoas tu tem te seguindo, e sim de quantas pessoas que estão realmente engajando com o teu negócio, né? E como é que tu consegue aumentar esse teu engajamento? Dessas formas, publicando conteúdos relevantes, né? E claro, tu vai querer entregar a tua mensagem para mais pessoas, né? Mas a gente não pode ficar só focado em, cara, eu preciso aumentar a quantidade de seguidores. Eu preciso trabalhar o engajamento. Na verdade, eu preciso alcançar, impactar mais pessoas. E sim, né? Se caso tu esteja começando do zero, tu não tem audiência nenhuma, existe uma forma muito boa de tu conseguir alcançar mais pessoas. Que é o quê? Publicando esses conteúdos e impulsionando eles. Caso você não saiba, existe um botãozinho, sempre que tu faz uma publicação, ou até mesmo no story, lá em cima do story, no cantinho superior direito, ou quando tu faz uma publicação no feed do teu Instagram, tem um botãozinho ali embaixo, impulsionar a publicação. Clica ali, tu consegue fazer um impulsionamento para todas as pessoas que têm relação com o teu perfil, né, que tu está buscando, ou então tu também consegue publicar para galeras com interesses específicos, né? Então, eu quero publicar só para galera que curte gastronomia. Então tu consegue lá, tu segmenta, coloca a faixa etária e tudo mais, e aí tu começa a impactar mais pessoas. Então, como eu estava dizendo no início desse conteúdo, né? Tu não precisa necessariamente pegar um grande investimento, focar na construção de um baita de um site ou de um baita de um feed, mas sim, né? Tu ir ao encontro
dos teus objetivos de verdade, né? E pegar esse dinheiro, esse investimento que tu tem, utilizar ele de forma estratégica e impulsionar tua marca para tu ter visibilidade na internet e as pessoas conseguirem encontrar o teu negócio. Eu vou falar de um caso assim que, cara, um caso que foi lá no início do marketing digital, quando eu estava começando a trabalhar com resultados na internet, e eu vi um médico, né, fazer isso, que é o Dr. Júlio Bergman, que a gente veio a trabalhar junto, a gente ficou uns 6 anos trabalhando em conjunto, foi muito bacana, que ele, cara, ele é uma grande referência para mim, assim, sabe? E por que ele é uma grande referência? Porque quando ele estava começando no marketing, quando ele estava começando a clínica dele, ele foi lá e contratou uma agência para fazer a construção de um blog. Olha só, normalmente um médico ele vai lá e pede, né, para fazer a construção de um site onde ele vai aparecer, tipo, esteticamente super bonito e tudo mais, cheio de conteúdo. Ele foi lá e contratou uma agência e falou, cara, eu quero um blog, tá? E aí, por que isso? Porque na época ele estava fazendo a leitura, estava consumindo muito conteúdo de marketing digital, gringo e tudo mais, né? E ele tinha visto, ele tinha ouvido falar sobre onde é que estava a verdadeira audiência da internet, né? E, cara, é incrível, mas todo mundo, né, pelo menos uma vez por dia faz uma pesquisa ali no Google, né? Seja para pesquisar qualquer coisa. E ele veio, poxa, eu vou colocar, estou montando minha clínica, né? Preciso trazer gente para dentro, eu vou pegar e vou montar um site que tenha alta visibilidade na internet. E como é que eu faço isso? Ele começou a pesquisar, e aí ele descobriu que ele ia precisar ter um blog. Então, na hora de ele ir lá fazer a contratação de um site, né, ele não focou na parte estética do negócio. Ah, eu vou fazer um site super bonito, cheio de modelos e tal, né? Clínica de estética. Fazer limpeza de pele, botox, tratar acne, entre outras questões mais. O que foi que ele fez? Ele viu, puxa vida, se para eu indexar o meu site na internet eu preciso gerar conteúdo de valor, eu não vou focar em ficar fazendo criação desses conteúdos esteticamente super bonitos e tudo mais. Não, eu vou entregar conteúdo de verdade. Eu não vou entregar foto tratada em Photoshop, né? Não vou contratar um fotógrafo para fazer belas imagens, não. Eu vou pegar e vou produzir conteúdo de verdade. E aí o que foi que ele fez? Cara, dia a dia, durante 2, 3 anos, ele começou a fazer produção de conteúdo. Muito, muito profundo. Como é que funcionava isso? Cara, eu lembro que em 2 anos de projeto, ele tinha publicado mais de 700 páginas no blog dele. Hoje, a gente escuta falar sobre as pessoas terem 360, posso fazer um post por dia, né? Tanto nas redes sociais quanto no seu blog. Naquela época, ele já estava... Eu lembro que ele tinha aproximadamente 800 publicações e artigos. Então, ele foi um cara que ele dominou a área dele no marketing digital muito rápido. E não foi só isso. Ele foi muito mais além. Porque o que acontece? Quando ele começou a fazer essa produção de conteúdo, começou a vir muito cliente na clínica dele procurar ele, né? O Google entendeu que ele era o cara que tinha, o médico, a maior autoridade em conteúdo na internet sobre medicina estética, né? Então começou a ser altamente vinculado dentro de qualquer busca. O cara ia lá, botava Botox, preço, o site dele em primeiro lugar. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que ele começou a perceber que ele recebia muitas demandas e tinha, né, demandas, tem que fazer um tratamento de acne, por exemplo. Aqui eu vou lucrar R$500. Bom, eu vou aplicar um Botox, aqui eu vou lucrar 1.000. E o que foi que ele fez? Estava saindo, na época, um novo tratamento, ele não tinha as pessoas já estavam começando a buscar, ele ainda não tinha uma boa visibilidade naquele tratamento específico, tinha uma outra clínica lá que estava melhor que ele, estava gerando melhores resultados do que ele através do Google, orgânico, né? E cara, o que aconteceu? Ele pegou, fechou um dia da agenda dele. Imagina, um dia da agenda de um médico, a gente está falando lá de uma receita muito alta, de uma clínica e tudo mais, né? E o que foi que ele fez? Durante aquele dia, se eu não me engano eram nas terças-feiras, ele pegava e ficava focado, produzindo conteúdo especificamente sobre aquele tratamento. Me lembro até hoje, em questão de 2, 3 semanas, como o site dele já tinha muita autoridade, ele dominou o Google. Dominou e depois ele começou a prospectar clientes especificamente para aquele tratamento. Então, hoje, muita coisa que eu acabei entendendo através do marketing digital foi com ele, né? E o mais engraçado é que ele não é um profissional de marketing, né? Ele é uma pessoa que até hoje continua produzindo conteúdo para a clínica dele e está lá, gerando
muito resultado, respeitando todas as regras do Cremeros, né? Sem fazer fotos antes e depois, sem aquelas coisas, sem prometer sonhos. Não, é produção de conteúdo explicando o que é um Botox, explicando o que é acne, explicando onde é que o cara pode aplicar, enfim, bem tranquilo, sem se comprometer, bem, num sentido assim, bem colaborativo. E o mais legal de tudo é que não são só pessoas da cidade dele que encontravam ele. Começaram pessoas a vir de fora, São Paulo, Rio de Janeiro, começaram a ir para a cidade dele para conseguir fazer os tratamentos com ele, porque ele tinha entregado aquele conteúdo na internet, ele se posicionava como autoridade, as pessoas queriam contratar ele para fazer as aplicações nelas, né? Então, grande referência, Dr. Júlio Berg. E o mais interessante, né, um outro aprendizado que eu peguei junto com ele eu via, né, quando eu estava atendendo ele, algo muito legal, assim, que ele estava sempre envolvido com o marketing digital dele, né? Ele estava sempre publicando, estava sempre revisando. Depois disso, a minha agência assumiu uma parte desse serviço para a gente conseguir intensificar as publicações, para trazer retorno ainda mais rápido para ele. E o legal é que sempre ele sempre fazia parte de construir o conteúdo, mas a agência conseguia transformar aquele conteúdo em algo ainda, acrescentar ainda mais valor, né? Deixar ele assim num formato assim que pudesse ser consumido pelas pessoas num formato mais fácil, mais amigável, colocar negrito, colocar algumas imagens e tudo mais, deixar ele mais vendável aquele conteúdo, né? E aquilo foi algo que melhorou bastante os resultados para ele. Mas algo que sempre me chamou atenção foi o envolvimento dele com a área de marketing, né, com a agência, no caso. Ele está sempre junto, né, ele está sempre, até ele, nesse caso, né, ele terceirizou uma parte do serviço dele, que daí era algo que ele já não conseguia colocar a mão, que era uma parte mais gráfica, era uma coisa assim que agregava valor, mas não era o core, não era a parte principal da estratégia. Mas ele nunca, a parte principal, que era a parte de produção de conteúdo, ele nunca terceirizou. E só a parte que ele terceirizava, ele ficava sempre junto, né? Sempre junto da agência, sempre participando, participando do planejamento editorial, sempre envolvido. E hoje, depois de todas as marcas que eu já atendi, a marca que sempre se diferenciou foi quando o CEO estava junto do projeto, quando o CEO ou o responsável da área de marketing estava ali acompanhando, não deixando com que um braço lá de dentro da empresa fosse acompanhar a agência, né? Então, esse sempre foi o formato que eu encontrei, assim, que eu vi que, cara, se o negócio quer dar certo, eu preciso ter contato com o CEO CEO do cliente lá que eu estou atendendo, da empresa que eu estou atendendo, porque senão a coisa acaba se perdendo, né? Tem que ter esse contato, tem que ter uma autoridade lá dentro falando junto contigo. Então, uma dica que eu dou muito importante é que para tu não terceirizar o teu marketing, sabe? De verdade. Por mais que tu contrate alguém, por mais que esteja alguém na tua empresa fazendo isso, cara, esteja junto, esteja acompanhando. Por quê? Porque marketing vai gerar vendas para o teu negócio. Vendas é a saúde do teu negócio. Se tua empresa não tem vendas, ela não tem faturamento, né? Não sei que tu trabalhe com uma ONG, né? Mas de qualquer forma, tu precisa estar gerando resultado para o teu negócio. E, cara, então se tu quer gerar oxigênio, se tu quer gerar venda para o teu negócio, eu entendo que é um pilar extremamente importante. E você, como empreendedor, tem que estar ali, tem que estar entendendo as estratégias, tem que estar... se eu for pegar ali na minha trajetória, né? Chegou um momento que eu estava fazendo desenvolvimento lá de sites, junto com toda uma equipe, né? Mas a minha parte não era fazer criação de sites, né? A minha parte era, eu cuidava, não era programação, eu cuidava da parte a parte mais visual, a parte mais estética, e mesmo assim eu estava envolvido, eu sabia exatamente como é que se desenvolvia, eu sabia exatamente como é que se colocava uma página dentro do Google. Então, assim, por mais que tu não for executar ou personalizar alguma coisa pontualmente, esteja conectado, saiba do que estão falando, porque é muito importante tu estar conectado com o teu ecossistema de marketing. E justamente por causa disso tudo, eu te digo que sim, é possível tu conseguir fazer marketing digital sozinho, através das ferramentas que eu te apresentei aqui, né? Desde quer criar uma marca? Vai lá, cria uma marca através do próprio Canvas. Quer fazer a criação de um site? Cria através do Wix. Agora, para dar visibilidade nisso, para tu começar a gerar negócio para tua marca através do digital, começa a investir comprando mídia dentro do Google, mídia dentro do Facebook, porque isso é o que vai trazer os ventos pro teu barquinho que está lá parado no meio do oceano, né? E tu vai conseguir
ir em direção aos seus objetivos. Precisa ser o Canvas, precisa ser o Wix? Não, cara, só estou te trazendo exemplos. Existem milhares de ferramentas, WordPress, entre outras, a Wido Logos, entre outras diversas empresas aí que vão te ajudar nessa jornada. Se você tem mais dúvidas a respeito de outras ferramentas que tu pode utilizar, em 2019, eu fiz uma bateria de produção de conteúdos e publiquei cerca de 150 vídeos de ferramentas de marketing digital, onde eu exploro todas as ferramentas que eu utilizo para o meu negócio para que tu consiga aplicar isso no teu dia a dia. Então, não tem erro. Por exemplo, tu quer fazer a criação de um anúncio para o teu negócio em vídeo. Existe um aplicativo chamado Impresso que tu vai lá, pega o teu celular, instala ele, faz os takezinhos, sai filmando por aí, ou pega da própria base do Impresso, né, que eles têm já alguns vídeos prontos que tu consegue layoutar ali, colocar, né, compor com a tua identidade, compor com o que tu quer, seleciona alguns vídeos, cria e tu já consegue utilizar aquele material para colocar no feed do teu Instagram. Então, eu analisei mais de 150 ferramentas diferentes, vai aí no meu canal, acessa as ferramentas que elas estão demais, tá? Bem passo a passo mesmo, muito prático, fácil, eu mostro tudo, explico por que utilizar aquela ferramenta, mostro como que eu utilizo e faço o tutorial ali passo a passo para não ter erro e tu conseguir aplicar aí essas tecnologias, né, dentro do teu negócio. Então, como tu viu, eu, Guilherme Lachuk, especialista em marketing digital, estou abrindo a caixa preta da minha agência porque eu quero te mostrar tudo, estou mostrando tudo que você precisa saber para fechar negócios através da internet, como um verdadeiro samurai. Por que o samurai? Porque um samurai ele é preciso, ele puxa a espada dele, é um corte fatal e alcança o resultado dele. Entendeu? Então, justamente por causa disso, quero te convidar para que tu me acompanhe lá no meu Instagram, tá? @Lachuk. Me acompanha lá, porque ali eu vou estar compartilhando os meus conteúdos. Já estou compartilhando os meus conteúdos dos bastidores, né? Os meus bastidores da minha agência, como é que funciona dia a dia, mostro os projetos ali que eu estou envolvido, mostro também a minha rotina, o que eu faço para conseguir ter mais performance. Me acompanha lá, porque está super rico o conteúdo. E também, o mais importante de tudo, se inscreve aqui embaixo, tá? Clica aqui no meu para se inscrever, clica ali no sininho, porque só assim a gente vai conseguir estar próximo um do outro. Porque isso, sendo bem sincero, tá? Tu se inscrever não vai garantir que tu vai receber o meu conteúdo. Agora, se tu habilitar o sininho, tu vai receber uma notificação. E aí isso vai te ajudar a tu consumir o meu conteúdo, estar junto comigo, estarmos juntos nessa jornada. Deixa teu comentário aqui embaixo, eu vou te responder. Estamos juntos nisso, tá? É aquela coisa, quando a gente está sozinho fazendo algo, cara, daqui a pouco o cara se desestimula, passa o tempo e tudo mais, né? Agora, quando tu tá junto, cara, aí, um vai levando o outro, tu deixa o teu comentário ali embaixo, isso vai me ajudar, vai me ajudar a publicar mais conteúdo, tu vai receber esses conteúdos e a gente vai estar indo juntos em direção aos nossos objetivos, beleza? Enquanto isso, 2 conteúdinhos aqui para tu continuar assistindo no meu canal, aqui assim, olha aí, e vamos embora que isso aqui é só o início, valeu, tchau, tchau.